nessa série de mensagens que a gente está tendo durante esse tempo de advento, nos preparando para o Natal, temos falado de Jesus como luz do mundo. Nas semanas anteriores, nós falamos que Cristo é a luz que estava presente desde o início com Deus, e hoje a gente vai retomar isso na narrativa do nascimento de Jesus, segundo o Evangelho de João. Na verdade, não é uma narrativa, é uma poesia muito bonita que João escreve no seu Evangelho. Mas no primeiro sermão dessa série, nós conversávamos que, no princípio, Deus já havia colocado na história do planeta Terra a vinda de Jesus Cristo como Redentor, como Salvador, mesmo antes de nós pecarmos, mesmo antes de Adão e Eva terem a oportunidade de pecarem, Deus já havia escrito o seu plano de salvação para as nossas vidas, porque com Deus não existem planos B. Deus é onipotente, onisciente, e Deus não é aquele que é pego de surpresa e olha, meu Deus do céu, Deus falando para Ele mesmo, meu Deus do céu, tudo deu errado e agora eu preciso bolar um plano B. Com Deus não existe isso. Antes mesmo da fundação do mundo, Cristo já existia e Cristo estava com Deus na criação, trazendo as coisas à existência. E em Gênesis, a palavra de Deus que diz, haja luz, trouxe luz ao caos que era o mundo. E ainda hoje, Deus continua trazendo ordem ao caos desse mundo, trazendo luz às nossas trevas. É isso que nós vimos no primeiro domingo desse mês de dezembro. No domingo passado, conversamos sobre a esperança de Israel. Israel que foi separado por Deus para ser o povo de Deus, vivia em trevas porque eles mesmos escolheram pecar vez após vez e não cumprir o seu papel e o seu chamado diante de Deus como povo da aliança. E tantas vezes nós, como povo da aliança, nos esquecemos de cumprir o nosso papel na história redentora de Deus e acabamos nos tornando, junto com os esquemas desse mundo, também parte das trevas desse mundo. Nós falamos sobre pessoas que vivem em trevas por calamidades públicas, como é o pessoal da minha região, lá na Bahia, no sul da Bahia, que está sofrendo com as fortes chuvas. E como ainda hoje Deus traz luz para as trevas das pessoas por meio da esperança que o Evangelho nos traz. Hoje eu quero conversar com você sobre a luz que um dia raiou no meio da escuridão, como um bebê, como um ser humano de carne e osso. O mistério da encarnação de Jesus, conforme é contado num dos poemas mais lindos da palavra de Deus, que está em João capítulo 1. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do evangelista João, no Evangelho segundo João, o discípulo amado. Leremos os 14 primeiros versículos. E você já deve estar se remexendo aí na sua cadeira, porque você falou, pastor, no ano passado a gente ficou um mês inteirinho só no capítulo 1 do Evangelho de João. Por que a gente vai estudar de novo esse capítulo? Mas eu creio que existem algumas lições frescas da parte de Deus para a gente aprender hoje. João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. A palavra diz assim, no princípio, remetendo a gente lá a Gênesis, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Palavra do Senhor. Irmãos, palavras evocam sentimentos na gente. Essa semana eu conversava com um amigo, e esse amigo falava que é interessante que até os animaizinhos de estimação que a gente tem em casa, quando a gente chama eles pelo nome, eles respondem de alguma maneira inusitada, porque eles sabem que estão sendo chamados pelo nome. Palavras, nomes, têm poder até mesmo sobre animais de estimação. E ele falava especificamente sobre o cachorrinho dele. Ele falou, olha só, Tássio, chamou o nome do cachorrinho, o cachorrinho começou a abanar o rabo e veio correndo. Mas é interessante que algumas palavras evocam sentimentos na gente. Se eu falar aqui ladrão, você imediatamente vai se lembrar de alguém, de algum político, provavelmente, que você vê na TV. Ou se eu estiver na rua com você e gritar ladrão, você vai sair correndo e vai entrar em alerta, porque palavras exercem algum poder sobre nós. Se a gente estiver em algum lugar fechado e você ouvir alguém gritando fogo, você vai correr, você vai entrar em alerta, porque palavras evocam sentimentos em todos nós. Irmãos, diferente de Mateus e diferente de Lucas, João escolhe um jeito diferente de contar para a gente como Jesus nasceu. João não quer contar uma história para a gente, mas ele quer, como um bom artesão de palavras, evocar alguns sentimentos na gente quando ele escreve esse poema que está aqui no capítulo 1. Por isso que às vezes você está lendo João capítulo 1 e você fala, nossa, como ele repete algumas coisas, como o texto parece meio truncado, não é uma história fluida e fácil de ler. Por que João faz isso? Como um bom artesão de palavras, João quer evocar na gente um sentimento que é muito diferente do sentimento que a gente tem quando conta histórias. Vocês vão lembrar que na semana passada eu falei sobre um poema muito famoso, o poema do T.S. Eliot, que depois da Segunda Guerra Mundial escreveu A Terra Desolada. E um poema com aquelas rimas, com as vozes dos personagens, evocou nas pessoas daquela época um sentimento, e essa se tornou uma obra-prima da literatura mundial. É interessante que eu recebi no meu WhatsApp essa semana um livreto que foi impresso na década de 60, lá na minha cidade, quando aconteceu uma chuva muito parecida com essa que está acontecendo lá agora. E a pessoa que resolveu contar a história daquela enchente que aconteceu há muitos anos atrás, escolheu a linguagem dos poemas, das rimas, para evocar nas pessoas não apenas a lembrança de algo que aconteceu na história, não apenas para contar uma história numa narrativa, mas através da linguagem, de palavras que evocam sentimentos. Irmãos, existe um perigo muito grande quando a gente transforma a história do Natal em apenas uma historinha que a gente ouve quando é criança ou que a gente aprende na igreja, na classe de escola dominical. Existe um perigo muito grande quando a gente reduz tudo da nossa vida a histórias que se tornam mero palavrório na nossa boca. E João, sabendo muito bem disso, ele resolveu contar a história do Natal de uma maneira diferente aqui no capítulo 1. Ele não queria apenas evocar um sentimento que tocasse o nosso coração. Ele queria nos lembrar que a gente não pode reduzir a história de Deus, a história do nascimento de Jesus, a uma simples historinha. Uma história da carochinha, uma história de conto de fadas que eu conto para a criança dormir. Irmãos, o mundo de hoje tenta reduzir Jesus cada vez mais a apenas uma história. A um personagem revolucionário que viveu há muito tempo atrás, e se eu transformo ele em apenas uma história, Jesus, a história de Jesus, a Bíblia vira um museu, e não é um livro que influencia a minha vida hoje. E se você é cristão, com certeza você já enfrentou no seu dia a dia dificuldades por manter a sua posição do seu cristianismo diante desse mundo que não entende que a Bíblia não é uma coleção de historinhas apenas. A Bíblia é um livro de uma pessoa real que entrou na história e que não apenas contou historinhas bonitas para a gente se deliciar. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que exige de nós uma atitude muito mais do que a passividade de um ouvidor de histórias. As palavras
do Evangelho devem evocar em nós sentimentos que nos movem à ação, assim como quando a gente ouve alguém gritar fogo, a gente precisa estar em alerta. Ou quando a gente está na rua, a gente ouve alguém gritar ladrão, a gente entra em alerta. E João aqui, ele está querendo trazer para a gente um alerta. Não transformem Jesus em apenas uma historinha. Eu estou trabalhando nessas palavras para que vocês entendam que Jesus é muito mais do que uma história. Jesus é o Deus que entrou na história para transformar e para mudar algumas coisas. Eu queria meditar com você a respeito de algumas mudanças que Jesus traz na história. João começa apresentando Jesus como a luz que veio ao mundo. E nessa história que João conta, que é muito mais do que uma história, a gente aprende que Jesus, a luz, nasceu como a palavra recriadora de Deus. Primeira coisa que a gente aprende é que Jesus, a luz do mundo, nasceu como a palavra recriadora de Deus. Versículo 1, versículos 1 e 2, na verdade. No princípio era o Verbo, era a palavra. E a palavra que exige uma atitude de mim, estava com Deus. E a palavra que exige uma atitude de mim era Deus. Quem está exigindo uma atitude de mim é o próprio Deus. Não é uma história do passado. Versículo 2, Ele, que é a palavra, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10, parte A, o Verbo, a palavra, estava no mundo, e ainda está no mundo por meio do seu Espírito, e o mundo foi feito por intermédio dEle. Irmãos, em Gênesis, Deus cria o mundo por meio da sua palavra. Deus diz, haja luz, haja firmamento, haja separação, haja. E o ponto culminante da ação criadora de Deus em Gênesis é quando Ele, no 6º dia, cria a humanidade de carne e osso. Deus não diz, haja humanidade, mas Ele, com as próprias mãos, molda o homem, faz o homem do pó da terra, sopra no homem sopro de vida e depois retira da costela daquele homem que Ele criou a mulher. E ambos, homem e mulher, se tornam imagem e semelhança de Deus. No princípio, a palavra de Deus cria o mundo, mas Deus, com suas mãos, traz o ponto culminante da criação, na criação do homem e da mulher. Mas João está querendo dizer para a gente que Deus está criando algo novo. Por isso que ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o Verbo. João está falando, olha, tudo aquilo que a gente estragou por conta do nosso pecado, Deus não está usando um plano B. Deus está executando o plano que Ele tinha desde antes da fundação do mundo. E agora, Deus está novamente criando o mundo. Deus está recriando o mundo. E se antigamente Deus criou o mundo pela sua palavra, agora Ele está recriando o mundo por meio da sua palavra. E quem é a palavra de Deus? Encarnada? Jesus. João, quando escreve o Evangelho e chama a nossa memória para aquilo que estava escrito em Gênesis, ele está mostrando que Deus recria o mundo por meio de Cristo, mas que o ponto culminante da criação, da nova criação de Deus, não é mais Adão e Eva, homens e mulheres falíveis, pecadores. Nessa nova criação que Deus está fazendo, o ponto culminante da criação nova de Deus é Jesus Cristo, que é reputado pelo apóstolo Paulo como o último Adão, aquele que sem pecado viveu nessa terra, que suportou maldição por mim e por você, para que eu e você fôssemos tornados, por meio dele, justiça de Deus. O mundo quebrado, o mundo caído por conta do pecado, está sendo recriado por Cristo, a palavra de Deus. A luz nasceu, a palavra de Deus veio ao mundo para recriar as coisas. E aqui eu pergunto para você, o que na sua vida está devastado hoje pelo poder do pecado? Ao olhar para a sua vida, para a sua família, você percebe que a sua vida e a sua família são como aquela terra devastada?
Olha para o cenário que está no mundo inteiro por conta do pós-pandemia. A gente tem pessoas, inclusive na nossa igreja, que perderam entes queridos, pessoas que perderam por conta de acidentes, pais que choram, filhos que estão entregues às drogas. Se a gente olha para o nosso mundo, a gente percebe que vivemos num mundo que ainda hoje está em trevas. E ao olhar para esse mundo em trevas, a gente percebe que é preciso que a palavra recriadora de Deus venha mais uma vez refazendo esse mundo caído. Assim como no Gênesis, Deus criou por meio da sua palavra o mundo, agora Cristo, a palavra encarnada de Deus, está recriando famílias desfeitas, está consolando famílias que choram. Por meio de Cristo, que é a palavra de Deus, Deus está unindo relações fraturadas, pessoas que não falam com parentes há anos por alguma rusga, por alguma briga. Por meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. A luz nasceu como palavra recriadora de Deus. Mas essa luz que um dia nasceu, ela veio para nós também. Se você hoje é alguém que vive sem esperança, você que é alguém que já se entregou ao cinismo e ouve as palavras, os gritos de alerta, dizendo fogo, dizendo corre, você não consegue responder mais porque você já vive uma vida sem sentido, sem significado. A grande mensagem de João no Natal é nos trazer o alerta, de chamar-nos para a ação. Deus está recriando a sua vida por meio de Cristo. A luz um dia veio ao mundo para recriar esse mundo destruído pelo pecado, mas ela nasceu também para tirar a humanidade das trevas. A luz nasceu para tirar a humanidade das trevas. Versículos 4, 5, 6, até o versículo 11, a gente vê João repetindo uma palavrinha diversas vezes. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. E aí depois ele começa a contar que houve um homem chamado João, e esse homem veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. E João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Que luz era essa? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Versículo 11, Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. É interessante que na época que João escreveu o seu evangelho, falei isso hoje de manhã, as pessoas precisavam ser muito econômicas nas palavras que elas escreviam nos seus livros, porque papiro e tinta para caneta, naquela época para pena, era muito caro. Eles não podiam ficar repetindo palavras à torta e à direito. E quando um autor bíblico repete muito uma palavra, ou repete muito uma frase, não quer dizer que ele está querendo ser maçante ou repetitivo. Ele quer que você preste muita atenção nessa palavrinha, porque ele quer que você reaja a essa palavra. E aqui nesses versículos de 4 a 11, a gente vê que várias vezes a palavrinha luz é repetida. Jesus veio ao mundo como a luz que veio para tirar a humanidade das trevas. E essa luz que veio tirar a humanidade das trevas requer de mim e de você uma ação, que ao sermos atraídos pela luz, cedamos, abaixemos a nossa guarda. Quando você chega na sua casa e a sala está toda escura, você liga a sua luz e você percebe que as trevas que estão invadindo aquele cômodo não oferecem resistência à luz, porque a luz por si mesma invade cada cantinho escuro daquele ambiente. E João, ao falar para a gente aqui que Jesus, a luz de Deus, veio ao mundo, João está dizendo que a ação natural que esse mundo em trevas deveria ter era de se deixar ser iluminado. Não é algo que a gente precisa fazer ativamente, a gente precisa apenas se render ao Cristo que veio iluminar cada cantinho escuro do nosso coração e da nossa humanidade caída pelo pecado.
Lembra de novo palavras que evocam em nós ações, sentimentos? Quando Deus envia Jesus, que é a palavra ao mundo, Ele envia Jesus para trazer luz para os cantinhos escuros desse mundo, para os nossos irmãos na igreja subterrânea da China, para a igreja perseguida no Oriente Médio. E quando a luz vem, as trevas, elas precisam apenas ceder à força da luz. Mas João conta algo muito interessante, que naquela região da Galileia, da Judéia, apenas algumas pessoas cederam à luz. A luz que veio para iluminar as trevas, viu resistência, encontrou resistência das trevas. Versículos 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não se deixou ser invadido pela luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não receberam a luz. Quando eu era mais jovem, todas as vezes que eu visitava a casa da minha família na praia, eu e os meus primos, a gente se juntava para passar a noite conversando e a gente esperava chegar por volta das 4, 5 horas da manhã, e a gente corria para a beira da praia para ver o sol nascer. E era muito interessante a gente ver como a escuridão, pouco a pouco, era tomada pelo sol, que na linha do horizonte começava a aparecer como uma luz alaranjada bem distante, mas que não era capaz o suficiente de iluminar onde a gente estava. Até que aquela bola dourada, alaranjada, surgia na linha do horizonte, começava a subir. E à medida que subia, as trevas que estavam do lado de cá não ofereciam resistência, porque a luz ia subindo, ia crescendo em intensidade. João, ao falar sobre essa luz que vem ao mundo, ele está querendo comparar essa luz à luz do sol nascente, que começa nascendo na linha do horizonte como apenas uma faixa alaranjada, como um bebê. E desde o nascimento a gente sabe que as trevas ofereceram resistência contra Jesus. Herodes queria matá-lo. Maria e José tiveram que fugir para o Egito. Ao longo do ministério de Jesus, desde o seu começo, a resistência começou logo aos primeiros sinais dos raios de luz que Jesus realizava. As trevas ofereceram resistência. Jesus é crucificado, morto, e as trevas desse mundo finalmente acham que venceram a luz, mas ao terceiro dia, nos primeiros raios do sol, Jesus ressuscita, é assunto aos céus. E ainda hoje, Jesus, que é a luz do mundo, enfrenta resistência por meio dos poderes desse mundo, por meio das potestades, principados, os dominadores desse mundo tenebroso, gente má, mas também forças das trevas que atuam nas regiões celestiais contra a luz do mundo. Mas a palavra de Deus nos garante que esse Jesus que nasceu para tirar a humanidade das trevas, Jesus que é o sol nascente, que Malaquias 4 fala que virá um dia como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. A grande esperança que fica para mim e para você é que o Jesus que é a palavra, o Jesus que é a luz do mundo, que hoje, para muitos de nós, pode parecer apenas uma faixa alaranjada na linha do horizonte, um dia virá como Rei poderoso, e a sua luz vai se irradiar por toda a terra, e não haverá trevas que poderão oferecer resistência a Cristo que é a luz do mundo, ao seu governo, ao seu senhorio. É muito interessante que João usa essa metáfora, porque o sol era visto já pelos antigos como rei, como astro-rei. E aqui João, ao falar que Jesus é essa luz que vem ao mundo e ilumina as trevas, e as trevas não podem vencê-lo, ele está comparando Jesus ao Rei do universo que virá, e que por mais que pareça que as trevas não vão ceder, Jesus virá e governará esse mundo como o sol da justiça que é. E é muito interessante que Malaquias ele é muito prático naquilo que ele fala no seu capítulo 4.
Ele diz que esse sol da justiça que vai nascer, vai trazer cura em suas asas, e ele vai fazer coisas muito práticas, como converter coração de pais a filhos e de filhos aos pais. Num mundo dividido como a gente vive, um mundo que tem brigas entre gerações, em que marido é inimigo de mulher, em que pai é inimigo de filho, o sol da justiça há de nascer para trazer cura, para trazer reconciliação, e as trevas que hoje oferecem resistência entre a humanidade que vive contra Deus, um dia as trevas não poderão vencer Jesus, que é a luz do mundo. Mas a luz nasceu como palavra recriadora, a luz nasceu para tirar a humanidade das trevas, mas a luz também nasceu com um objetivo. A luz nasceu para nos tornar filhos de Deus. Versículos 12 e 13. Mas, embora esse mundo oferecesse resistência, mas todos aqueles que o receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A luz nasceu para nos tornar filhos de Deus. É muito interessante que esses versículos aqui, eles têm um link muito direto com o capítulo 3 do Evangelho de João. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode virar algumas páginas e ver que no capítulo 3 existe uma conversa muito interessante sobre luz, sobre trevas. Um homem muito importante do partido dos fariseus, chamado Nicodemos, vai de noite nas trevas conversar com Jesus. E Nicodemos vai de noite conversar com Jesus, porque ele tinha medo de ser reconhecido, por isso que ele fazia isso escondido, nas trevas. Olha só como João brinca com esse contraste entre noite e dia, trevas e luz. E nessa conversa, Nicodemos está ali com Jesus, e Jesus diz algo para Nicodemos que é muito incômodo. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos se assusta com a fala de Jesus e pergunta: mestre, como é possível um homem já velho como eu nascer da sua mãe? É possível eu, desse tamanho, voltar ao ventre materno e nascer novamente? Estou vendo aqui 2 homens arrões que eu vi quando tinham 12 anos, que hoje são grandões. Imagina só os 2 voltando ao ventre materno. Jesus responde: olha, Nicodemos, o nascimento que eu quero que você viva, que todo aquele que deseja ser movido pelo vento do Pai, pela vontade do Pai, não é um nascimento físico, é um nascimento do alto, é um nascimento feito pela água e pelo Espírito de Deus. E olha como essas palavras se repetem nos versículos 12 e 13 do capítulo 1. Todos quantos receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nasceram do alto. E você vai ver que essas mesmas palavrinhas se repetem no diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus por meio de um novo nascimento. João, aos poucos, vai explicando no seu evangelho. Ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo no capítulo 3, mas logo no capítulo 4 de João mostra para a gente de forma prática o que é nascer de novo. Jesus conversa com uma mulher cheia de pecados em Samaria, e aquela mulher se torna a primeira missionária, que prega para toda uma cidade, e que nasce de novo, e que Jesus a livra da sua vida cheia de pecados. Talvez você não veja instantaneamente a sua vida ser mudada, mas progressivamente a gente vai vendo que a gente precisa nascer de novo. A gente vê que Jesus nos confronta com os nossos pecados, como ele confrontou aquela mulher à beira do poço, ou como ele confrontou Pedro no último capítulo de João. Mas a gente aprende que aqueles que receberam Jesus, recebem junto com Jesus o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantas histórias diferentes nós vemos no Evangelho de João. Talvez você não se identifique muito com a mulher de Samaria, mas você se identifique com Nicodemos, um religioso.
Seja você a mulher do poço, seja você um religioso, é necessário um nascimento do alto, não um nascimento do sangue, não um nascimento da vontade da carne, não um nascimento da vontade do homem, mas um nascimento de Deus. Todos aqueles que receberam, todos aqueles que não ofereceram resistência à graça irresistível de Deus, receberam junto com isso o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, a luz nasceu como palavra recriadora de Deus para fazer aquilo que está quebrado em nós. Jesus, a luz do mundo, nasceu para tirar a humanidade das trevas, mas Jesus, a luz do mundo, nasceu para nos tornar filhos de Deus. Se na antiguidade o grande medo de Nicodemos era de ser escravo do pecado, alguém que não era filho de Abraão, se o grande medo daquela mulher no poço era o de viver uma eternidade condenada, ser uma estrangeira, uma estranha para Deus, quando Jesus vem ao mundo, quando a palavra de Deus vem ao mundo, uma atitude precisa ser provocada na nossa vida. Onde você estava quando Jesus te encontrou? À noite? No meio das suas trevas interiores? Você vivia escondido, não querendo assumir um compromisso real com Jesus, como Nicodemos? Ou você estava em trevas, em plena luz do meio-dia, como aquela mulher que vivia em pecado, mas que foi buscar água no poço? Ao meio-dia, Jesus encontra com ela ali, ao meio-dia em trevas. Não importa onde você esteja hoje, não importa onde você esteve um dia, o que importa é que quando nós encontramos Jesus, a luz do mundo, nós não podemos oferecer resistência a Ele. E quando a gente não oferece resistência, Ele passa a iluminar as nossas trevas, e ao iluminar as nossas trevas, nós nos tornamos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E esse poder não é um poder que a gente recebe e usa ele com força. João usa a metáfora do nascimento. No nascimento, a gente sabe que mulher precisa fazer bastante força para que o bebê nasça, venha à luz. O nascimento do alto é o nascimento que o próprio Deus se esforça para que nós nasçamos, para que nós sejamos aqueles que saíram das trevas de um útero sombrio desse mundo e venhamos à luz de Cristo. Mas para que Jesus veio ao mundo? Ele veio para recriar, ele veio para tirar a humanidade das trevas, ele veio para me tornar filho de Deus. O versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós víssemos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Quando Jesus é levantado na cruz do Calvário, ele é levantado como o único Filho de Deus. Mas quando Jesus é levantado na sua ascensão, ele ressuscita e é assunto aos céus. Ali Jesus se senta à direita de Deus para que ele se torne o primogênito entre muitos irmãos. A todos quantos o receberam, a todos quantos não ofereceram resistência, a luz que nasceu um dia, esses recebem poder de serem feitos filhos de Deus, por meio do Jesus que, ao ser assunto aos céus, se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Somos parte da família de Deus, a luz nasceu um dia, para que eu e você não vivêssemos mais com medo de sermos escravos, mas fôssemos chamados de filhos, filhos amados. No batismo de Jesus, João, o próprio João, filho da Isabel, que a gente leu hoje, batiza Jesus e uma voz se ouve do céu, e o Espírito aparece como uma pomba, e essa voz que vem do céu diz para Jesus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Essa voz é repetida para nós quando nós passamos pelas águas do batismo. A identidade que Jesus recebe de Filho amado, nós recebemos quando, pela graça, somos aceitos na família de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho amado, você é filha amada.
Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo da condenação do inferno, porque Cristo, por meio da sua obra redentora, te livrou da condenação, mas não apenas te livrou, Ele elevou o seu status de escravo a filho, a filha. Essa é a grande mensagem do Natal. Essa é a grande mensagem do nascimento de Jesus. Mas essa pregação de hoje não são apenas palavras. Lembrem-se, palavras sempre vêm com o intuito de provocar naqueles que as ouvem ações. Quais serão as suas ações como filho de Deus, como aquele que foi iluminado nas suas trevas, como aquele que foi recriado por Deus como nova criação? Amanhã, quando você voltar para o seu trabalho no dia a dia, você vai ser um daqueles que oferecem resistência à luz, ou você trabalhará junto com Cristo, a luz do mundo, para iluminar toda a terra, através dos seus dons, através da sua vocação, através do seu chamado. Ontem eu conversava com uma irmã que ouviu de uma outra irmã aqui da igreja que, olha só, você trabalha muito bem na sua profissão, isso é um dom de Deus. E essa irmã falava, mas pastor, isso não é um dom de Deus, porque eu ganho para fazer o que eu faço, eu recebo um salário fixo para fazer o que eu faço. Isso não pode ser dom. Dom é aquilo que eu uso na igreja, cantar, pregar, ensinar para as crianças. E eu olhei para essa irmã e falei, minha irmã, Deus nos dota com talentos, habilidades, para a gente colocar isso a serviço dele no mundo. Os dons que a gente recebe de Deus não são para serem usados apenas aqui dentro, porque o próprio Jesus disse, não se acende uma candeia para colocar debaixo da cama, para enclausurá-la dentro de 4 paredes. E no final dessa fala de Jesus, no Evangelho de Mateus, Jesus diz, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. João, ao nos escrever esse poema muito bonito, ele não quis resumir a história de Jesus a apenas uma história de nascimento, mas ele quis nos lembrar que Jesus, que é a palavra, exige de nós uma atitude, colocarmos no nosso trabalho, nas nossas vocações comuns, a luz de Cristo para ser vista e brilhar diante dos homens, para que os homens, ao verem as nossas boas obras, olhem para nós e deem glória ao Pai que está nos céus. Você que é nascido, não da carne, não da força do seu braço, mas você que é nascido de Deus, é convidado a fazer a sua luz resplandecer no comércio, na indústria, nas áreas de serviços, você que trabalha como um terceirizado em alguma empresa, você que é estudante, você é chamado para ser luz na sua universidade, nos seus relacionamentos, na sua vizinhança, na sua família que ainda vive em trevas, você é chamado para ser luz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, para que a glória do unigênito do Pai seja vista. Nós temos um papel, e esse é o nosso grande desafio. Que você viva a luz disso, no nome de Jesus. Amém.